Olá, população, tudo bem com você? Eu sou a Carol Paca, sou farmacêutica, mestre em microbiologia, doutora em ciências da saúde, já fiz vários pós-doc, sou professora universitária, eu oriento mestrado, doutorado, iniciação científica, já estou nesse mundo acadêmico aí há quase 20 anos. E hoje eu vim aqui te contar qual é a diferença entre citação e referência, porque isso gera muita confusão entre os meus alunos de graduação e pós-graduação, então eu resolvi vir aqui te contar. E se você tá aqui é porque você quer aprender e isso vai te ajudar. Então eu peço para você me ajudar, já dando um like aqui no vídeo e se inscrevendo no canal, porque eu tenho várias dicas nesse mundo acadêmico para você, tá bom? Então, para a gente começar a falar de citação e referência bibliográfica dentro de um artigo científico ou até mesmo no seu TCC, na sua dissertação ou na sua tese, a gente tem que entender o que é cada um deles. A citação é quando você cita no texto aquele autor que você leu e pegou a ideia dele e colocou no meio do seu texto. Então, você está falando que essa ideia está de acordo com aquela pessoa, aquele artigo que você leu. E a citação fica lá no corpo do texto. A referência é o quê? É o endereço da citação. Para eu saber, se eu ficar curiosa, estou lendo um trabalho seu, eu fiquei curiosa sobre um pedaço da sua discussão, um pedaço da sua introdução, em que você citou determinado autor, eu tenho que ir lá na parte de referência para eu pegar, então, o trabalho, né, o nome desse autor, o endereço onde encontro esse artigo científico que você pegou para citar, para eu conseguir ler. Vamos ver na prática como isso funciona? Eu peguei 2 artigos meus para vocês verem como que a gente consegue fazer citação e referência, tá? Não importa que está em inglês, não tem problema se foi em inglês, se foi em português, existem várias normativas que a gente tem que seguir em relação à citação e à referência. Quem que a gente vai obedecer? Depende da sua instituição, tem as normativas da sua instituição, que ela vai seguir a BNT, Vancouver, APA, qualquer uma delas, e a revista também segue as normas da revista. Essa revista aqui, a citação está em ordem numérica. Então, conforme a gente vai escrevendo aqui no corpo do texto, não sei se vocês conseguem ver, olha, tem o texto, né? Foi escrevendo, 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 aí de repente apareceu aqui, ó, 1 e 4, de 1/4. O que é isso? Todas essas informações aqui que a gente pegou, essas informações estão relacionadas a esses 4 artigos. Aonde que eu vou achar a informação desses 4 artigos? Então, quando é numérico assim, vai aparecendo de acordo com o que a gente está usando de informação. Olha só, aí continua, SARS-CoV, aí 5. Esse 5 aqui é um quinto artigo. Então, conforme você vai usando o autor, o artigo, você vai colocando de ordem numérica. Se você já usou o número 1 aqui, ele sempre vai chamar número 1. Por quê? Porque o número 1 não pode, de repente, virar número 3, porque é o mesmo artigo. Então, ele aparece aqui como número 1, tá vendo aqui, número 1. Peraí que eu queria pegar esse daqui. Aqui ele está número 1 e aqui também ele está número 1. Isso quer dizer o quê? Que eu usei esse mesmo artigo para usar a ideia dele neste outro parágrafo. Tudo bem? Então, é assim que a gente vê. Aqui, no corpo do texto, a gente chama de citação. E aí, a gente tem citação direta, citação indireta, citação da citação, que é assunto para outra aula. A gente vai ter essa aula. Eu juro para vocês que logo vai estar aqui no canal, se já não estiver no nosso canal, tá? Aonde tem citações? Normalmente, a gente tem citações na introdução, a gente tem, quando necessário, citações na parte de metodologia, dependendo do tipo de estudo, pode ter em metodologia, em métodos, tá? E a gente tem citações em discussão do trabalho. Por quê? Porque a discussão do trabalho é o quê? A gente fazer comparação com a literatura já existente e a interpretação dessa comparação. Você pegou essa ideia? Se você está aproveitando, né? Eu estou te entregando ouro com todas essas informações, eu estou te falando coisas que provavelmente teu orientador não te explicou. Se você está aqui aprendendo isso comigo e não me obedeceu lá no começo da aula, porque o que? Esse professor gosta de falar isso, né? Já dá o like aí, dá o like, não custa 5 segundos, dá o like e se inscreve no canal, porque isso a gente vai, né, ser amigo aí no fim das contas, tá? Continuando aqui, por que que a gente usa
citações nas discussões. Porque o quê? Porque a gente faz comparação com a literatura e a comparação com a literatura e a interpretação dos seus dados, a gente precisa falar quem é o cara. Então, aqui, nesse tipo de estudo, tá resultado e discussão. Então, aqui eu estou falando resultados e aí, ó, aparece uma citação. Então, essa é a citação 17. E assim, você vai seguindo o texto de acordo com o que está prevista a normativa da revista ou a normativa da sua instituição. E aí, as referências é a última parte do texto que está aqui, que é o quê? É a lista dos caras que você citou no texto. Desse 1 a 17 aqui que a gente viu, eu acho que tem 17. Quem que é o número 1? Quem que é o número 2? Quem que é o número 3? E assim eu consigo, se eu estiver curiosa, não fui eu que escrevi o artigo, e quiser saber mais informação, a gente vem nessa lista aqui e eu consigo ir até esse artigo que você usou de base para escrever o seu trabalho, eu posso usar de base para escrever o meu também. Então, nada mais é do que a lista dos artigos que você usou e colocou no seu texto lá em forma numérica, ou existem outras formas, que eu peguei esse outro artigo aqui para mostrar para vocês, que pode ser formas de nome do autor. Então, aquele lá estava forma numérica, esse daqui, por exemplo, ó, colocou o nome do autor. Nome de autor. Quando é nome de autor, lá embaixo, em geral, ele vai estar por ordem alfabética. Quando a gente vai lá no final nas referências, ele vai estar em ordem alfabética, tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Quando a gente falou, você não citou nenhum autor. Se todo mundo que está citado no texto tem que estar lá na parte de referência e vice-versa. Não pode ter citação sem estar na lista de referência, não pode ter artigo na lista de referência sem estar citado no texto. Eles têm que bater. E para isso, é super importante você usar gerenciadores de referência. Eu vou fazer uma aula super bacana que chama Zotero, um gerenciador de referência que é de graça, free, que ajuda muito a gente na hora de fazer essas citações e essa lista de referências. Você vai ver como facilita a vida. Fica calmo que logo sai aí no canal, se já não tiver aí no canal, tudo bem? Então, esse foi um vídeo onde você aprendeu a fazer citação, né? A diferença de citação e referência. Já coloca em prática e se você tiver dúvida, qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior carinho em responder para você. Tudo bem? Um super beijo e até o próximo vídeo.